Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou o Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado ou convidada muito especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal aqui para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é poeta e performer. Dentre as publicações, destaca-se o livro Use o Alicate Agora, que saiu pela Macondo em 2018, e Inferninho, que saiu pelo Círculo de Poemas esse ano passado, 2024. Além da participação em antologias como Nossos Poemas, Conjuram e Gritam, pela Quilônio, 2019, e As 29 Poetas, hoje, pela Companhia das Letras, 2021. Idealizou performances como Malezinho Prazeres, Sonhar a Fuga 2022, no Museu Bispo do Rosário, e Apupu, onde os corpos vibram. Em Apupu, a poeta convida artistas da música, da dança e da literatura para investigarem as relações entre Brasil e Angola. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Natasha Félix. Tudo bem? Tudo, e você? Finalmente conseguimos, né? Depois daquele nosso encontro. Há quanto tempo na Flip? Faz uns... 23? Foi 23. 2 aninhos aí na busca. E saiu, estamos aqui. Maravilhoso. Falando de literatura, que é o que a gente ama. E por falar nisso... Conta pra mim aí, você tão novinha assim, como é que a oratória, a palavra chegou pra você? Desde cedinho, um pouco mais tarde? Nem tão novinha agora. Mas a literatura chegou pra mim, a palavra falada chegou antes do que eu imagino também. Eu não consigo ter uma dimensão temporal da coisa. Se eu olho para minha infância, por exemplo, eu consigo pegar vários cacos, assim, vários fragmentos disso acontecendo, e da voz está sempre ali, né, quando eu volto para recuperar. E tem um lugar para mim que é importante, se tornou cada vez mais importante, que é da palavra dançando, da palavra em movimento, e esse pensamento em volta da diáspora mesmo, das sonoridades, dos ritmos, da maneira como a gente se reinventa e sempre volta, e olhando para vários tempos ao mesmo tempo, né? Então, para mim, a coisa da palavra falada, ela passa por tudo, assim. Eu não consigo dizer quando foi, mas já faz uma vida. Talvez desde que a palavra chegou aí, desde né? Desde que a palavra chegou aí, eu acho que atravessa a família, inclusive, sim, sabe? Queria te perguntar isso de influência de família, assim, se tem alguém da sua família que você acha que tem mais esse marco, tem mais essa responsabilidade, entre aspas, vamos dizer assim. Cara, eu acho que todo mundo, mas eu penso muito nas figuras das minhas avós, né? Minha avó, por parte de mãe, a Terezinha, foi quem me ensinou a escrever o meu próprio nome no fundo da casinha que a gente tinha no São Bento. Sou de Santos, né? No São Bento. E eu lembro da letra formando no papel dela, me mostrando antes da escola, assim. Ela tinha essa coisa. Tem os irmãos dela também, né? Minha avó é de Pé de Serra, né? Interior da Bahia. E meu bisavô, ele construiu... Tem uma história muito linda, porque ele construiu no terreno que eles tinham uma escola, porque ele queria muito que os filhos fossem alfabetizados. Ele queria muito que eles soubessem escrever o próprio nome, pelo menos, saber assinar um documento, enfim, aquela coisa. E aí ele construiu essa escola, bateu na prefeitura e falou: eu preciso de uma pessoa para ensinar lá. E aí, enfim, conseguiu. Essa pessoa foi... Era uma turma gigante, né? Várias idades. Não foram só os irmãos da minha avó e ela, mas toda a região foi impactada por essa atitude. Essa escola, né? Esse gesto. Sim. E a professora, em algum momento, precisou ir embora, né? E falou: vou deixar a pessoa mais avançada nos estudos aqui no meu lugar.
E era minha avó. Ah, que demais. Então a minha avó, ela virou professora ela depois. virou professora e ela fala até hoje, ela fala, eu fazia como se eu estivesse brincando, pra mim era uma brincadeira. Uhum. Então nessa brincadeira dela, ela acabou alfabetizando uma galera, inclusive meu avô. Ela escrevia as cartas de amor do meu bisavô, enfim, escrevia tudo. Que demais. Ela era essa porta-voz, assim. E por outro lado, a minha avó paterna, né, Antenora, ela... essa família, né, do meu pai, que é a família negra, a família que tem essa relação com a escrita num desejo de ter esse acesso. Então, a minha bisavó, por exemplo, queria muito que os mais novos fossem doutores, que eles soubessem escrever, e ela morreu analfabeta. O sonho dela era a palavra também, né? E aí tem esses dois lugares na minha história. Não sai... Por isso que eu digo que são vários tempos também, sabe? Tem essa cruza, tem esse lugar de chegada, de ressonância no meu corpo também, que foi de quem veio antes, né? Então, eu acho que a palavra sempre teve ali e faz parte do caminho. Não tem muito como fugir. Já tentei fugir várias vezes. É sina, é uma sina. É meio isso, assim. É um negócio, é um bicho, né? Um negócio... Que não sai. É difícil, pode até sair. Minha psicóloga uma vez falou, você sabe que se você quiser, você não precisa ser escritor o resto da sua vida, né? Aí eu falei, eu nunca mais vou voltar aqui. Como é que ela tá me dizendo isso? Quem é você sem ser escritora? Não faz sentido, você vai tirar de mim isso. E era uma hipótese muito plausível, assim, tudo bem, né? Você vai continuar existindo. Eu falei, mas eu quero isso? Aí tem a escolha. Acho que enquanto eu puder escolher, eu quero continuar. Perfeito. Acho que é isso. E dentro dessa escolha, desse caminho da palavra mais oral, dessa coisa da família e tudo, para o livro, efetivamente, como que foi, assim, pra você chegar no primeiro livro? De falar, sim, vou escrever um livro. Começou a rabiscar, mas quando você decidiu efetivamente, falou, cara, vou escrever um livro. E o caminho é poesia, sabe? Sim, eu comecei a fazer os meus próprios zines, né? Esses livrinhos artesanais. Eu fiz uma série de zines e eu fazia esses livros pra vender na Flip, porque eu queria muito ir pra Flip quando era muito nova, ficava nessa e tal, e aí não tinha grana, falava, vou fazer o livro, vou vender lá, e aí eu recupero a grana da viagem ali. Então eu fazia meio motivado por isso, meio do tipo, não, vou movimentar isso aqui, né? Eu tenho um lugar, um prazo, vamos dizer assim. Eu trabalho muito com prazo, porque senão vai deixando. O meu livro mais recente, agora que eu tô terminando, o processo tá durando 3 anos já, assim, sabe? Eu preciso me dar esse lugar de... Chega, a partir daqui já foi, senão você vai ficar 10 anos com esse livro. Mas sempre foi bom fazer pensando nisso, né? Então eu comecei com os zines, eu fazia em casa, imprimi em casa, bem artesanal. Eu faço até hoje, eu gosto, isso é mais recente também, o primeiro segredo de Tua Lázaro. Mas é porque eu também achava que eu não tinha o livro ainda, assim, não tinha uma pressa ao mesmo tempo, porque associava muito isso do... Eu preciso ter um livro para existir, né? Para ter esse lugar. Isso é uma balela completa. Você pode ter outra coisa ainda, assim, né? É outra coisa. É muito maior que isso, né? Tem uma coisa diferente. É um estatuto, é um jeito de você lidar com o mundo, a maneira como você lida com... para além do papel mesmo, assim. Tem muita confiança nisso, assim, que é o que motiva. E aí, na verdade, eu tinha uns pedaços de livro e tal, e quem veio falar comigo foi meu editor na altura, que era o Otávio, da Macondo, né, o Otávio Campos, também é poeta, enfim. E ele falou, manda o que você tem. E a gente vê aqui. E aí ele falou, recebeu e falou, você tem um livro, né? Eu falei, olha só. Caramba, poxa vida. Tipo, se você tá falando. Talvez eu tenha mesmo. E aí rolou o processo de edição todo. Legal. Enfim, veio o Alicate, que eu uso o Alicate agora, que é esse livro de 2018. Acho que eu tinha completado. Agora. Foi reeditado ano passado. Você mexeu nele, na reedição? Mexi, porque o que acontece? O Alicate... Quando eu fiz o Alicate, ele não
não tinha um lugar... A performance ainda não estava ali para mim conscientemente. Entendi. Eu não lidava com eu gostava, sempre gostei de escrever e falar depois os textos. Sim. Mas lidar com o processo de uma maneira mais consciente mesmo, isso veio depois. Entendi. Foi quando o livro já existia, eu comecei a circular com ele e entender essas performances, como é que elas se dariam. Quando eu voltei para ele 5 anos depois, que é essa edição comemorativa... Que tá linda, aliás. Tá linda mesmo, eu gosto, mas xodó. É lindo, tá linda. Eu voltei para ele já tendo mudado os poemas na minha voz. Eu edito. Quando a gente fala o texto, a gente edita ele. Então, tem algumas coisas que são mudanças da estrutura do poema, que cai um verso aqui, porque na fala eu entendi que caía. É bem sutil. E, além disso, tem os poemas novos, né? Eu fiz mais uma série de poemas do Jota pro final. E o pós-fácil da Júlia Reis também. Que ficou então, maravilhoso. Que não tinha isso. E aí foi 5 anos depois. Tá? Eu editei... o Alicate foi lançado quando eu tinha 22 anos. E aí foi isso, essa história dele. Maravilhoso. E aí você falou que você já está há 3 anos escrevendo um livro, que você tem que botar um basta. Chega. Você tem que dar um tempo, você tem que botar um prazo ali, senão a história não acaba, né? Ela não finaliza, acaba. não fecha. Como que é para você assim, essa questão? Como que é a sua disciplina com a escrita? Você sem esse prazo, vai demorar também, anos mesmo, né? O prazo tá aí pra gente desrespeitar também, né? Eu acho que tem isso. Mas eu não tenho muita disciplina com a escrita, não. Eu não tenho como te dizer um processo. O processo, ele muda sempre. Sempre. Eu escrevo muito junto. Então, agora, nos últimos anos, como eu tenho me dedicado muito ao Apupu, por exemplo, eu acabei escrevendo muito por conta da performance. Isso me instiga. O Joyce, que é o DJ que trabalha comigo, me manda as bases e eu faço o poema a partir das bases. Ou eu mando o texto e a gente constrói a base junto e depois eu mudo o texto nesse processo. Isso vai acontecendo e isso me tira do lugar também. Mas o livro em si, eu também não tenho essa pressa. Eu tento não respeitar essa pressa fantasiosa assim, também, do mercado, de dar livro todo ano. Eu não consigo, eu não tenho condições de fazer isso. Não tenho, eu preciso lidar com a coisa. E esse livro... do Lázaro, inclusive, né, é o personagem mais novo. Ele demanda muito porque é uma lida com a morte muito grande. É um processo que está mexendo em vários lugares, e as pessoas vão me dando Lázaros. Eu vou encontrando na rua, alguém me fala de Lázaro, eu passo por uma placa, é um lazareto, alguém me conta alguma história de São Lázaro que tem a ver com a família, e aí eu vou pegando tudo isso e tô com um diário. Esse diário tem esse tempo, 3 anos. E isso vai ganhando páginas também, né? Vai ganhando isso páginas. Vai crescendo, já virou performance também. Então, o primeiro Lázaro foi na Piauí. Eu fiz mandei um poema para eles e era esse Restou um Último Crime. E aí eu falei, bom, acho que tem um caminho aí para esse personagem, né? Eu tô lidando com o Lázaro da Bíblia também. Então é cavucar umas coisas que são um pouco mais espinhosas, sem sabe? Dúvida. E aí eu falei, bom, vou investigar esse personagem com certeza. Tava me chamando, eu senti que ele me chamou. E ele me chamou muito quando eu vi o último trabalho do Leonilson. Foi na Capela Morumbi. Logo depois ele faleceu, eu acho que ele nem chegou a ver o trabalho pronto, né? Era uma instalação e tinha umas camisas penduradas brancas, e ele bordava, né, o Leonilson, então tinha um bordado que era J. que é o personagem do Alicate, e uma camisa do lado escrito Lázaro. E aí eu entendi aquilo como... Você falou, cara, é um chamado real. Acho que eu preciso lidar com isso. Obrigada, Leonilson. Mas eu entendi que ali estava começando alguma coisa maior do que eu estava me planejando, talvez. Esperando. Aí tá nessa, mas eu não tenho tanta
tanta pressa assim com o Lázaro, porque ele demanda mesmo. Ele vem a hora que... Ele vai ganhar ainda... Ele volta a hora que ele vai e volta também. a hora que quiser e Exato. vai ganhar ainda rodagem, pelo jeito. Natasha, e qual é o grande desafio assim, de escrever poesia no Brasil? Poxa, o grande desafio. Tipo, o que é escrever poesia, o que é vender poesia, como que a indústria olha, eu deveria olhar mais para a poesia. Você está muito nesse lugar, você está muito nessa casa, né, assim, da poesia, assim. Sim. Eu tenho curiosidade de ouvir de você, assim, de falar, cara, porque assim, não é o gênero mais lido, é um gênero, né, mais nichado. A gente está vendo muito essa coisa dos gêneros se misturando, né? Sim. Você vê romance ali com muita poesia dentro, você vê livros que parecem de poesia, mas na verdade estão se transformando em romance porque tem uma história mais linear dentro dele e tudo. Então você tá tendo também essas misturas que eu acho muito interessante. Mas a poesia, assim, né? Do sentido literal, assim. Sim. Como que é, assim? Como que você vê isso? Quais são as oportunidades, os desafios, assim, para você? É um desafio escrever no Brasil, né? Eu acho que é uma contra-narrativa mesmo, assim. E... A poesia ainda... Eu acho que é difícil diferente. Acho que é difícil diferente. Acho que um desafio de fato, é o sistema capitalista, né? Ponto também, o colonialismo que está aí, porque tudo está amarrado. A maneira como a gente lida com os sentidos, a maneira como a gente lida com essas poéticas da nossa vida, enfim. Tudo diz que não, eu acho. O status quo, assim, a maneira como o mundo se encaminha e essa mecanicidade, essa maneira da gente lidar com o nosso corpo sempre ausente, porque a gente está sempre com um excesso de telas, a gente está sempre sobrecarregado, a gente está sempre soterrado pelas urgências da vida mesmo, das violências do que se impõe. E o poema tá lá meio que é uma armadilha, eu acho. Ele tá, se você tiver um pouquinho mais atento, ele tá em tudo, né? Ele tá em tudo. Ele tá na música, a canção é o quê? Poesia. Tá no teatro, tem ali, tá em tudo quanto é lugar, assim, esse fazer, né? Essa vida. Mas às vezes tá no silêncio, né? Com certeza. Com certeza. E no mercado é isso, assim, não tem essa procura, não é algo que, enfim, é quase um objeto estranho, é quase um objeto estranho. Sim. Por isso que eu acho tão importante também a gente se manter fiel à oralidade também, porque ela fica, né, no ar. Sabe? É uma coisa que está para além do mercado também, né? É uma coisa que... É isso, os slams. O que os slams trouxeram pra gente nesse lugar? Né? Você tá numa praça pública, você tá saindo do trabalho, na correria ali, e você olha uma galera gritando, você tem um verso que te chama, e você vai e senta, e você fica um tempo ali, ouvindo, ou querendo participar, ou entendendo ali... Desse campo, assim, desse campo poético, enfim. Mas no sentido de dificuldade de mercado, eu acho que é uma encontrar leitores ou ajudar de alguma maneira a construir autoestima nas pessoas, né? Eu passo muito por escolas e converso muito com adolescentes, principalmente. E quando você vai para esse lugar, principalmente nas escolas públicas, né, nas escolas estaduais, enfim, você vê que existe um reconhecimento ali, porque está muito perto do rap, está muito perto, né, desse lugar específico, das rodas de rima, está ali. Pode estar ali também. E, ao mesmo tempo, você não é instigado a ser um leitor. Isso é tomado de você. Sim. Isso é tomado de você. E isso deveria ser um direito, né? O direito a
a entrar nesse reino das imagens também, sabe? Porque é o que compõe o nosso corpo também, enfim. E aí essa autoestima da criança, do adolescente, me pega muito. É uma coisa que eu acho que tem que ser uma preocupação mesmo da gente, porque tá ali a vontade, o desejo. Tá ali. Eu sempre que eu vou à escola, pode ser que tenha uma turma que não faz ideia do que, assim, não tá afim. Tá pouco disponível por vários motivos, vários motivos. Não foi um convite bem feito, não se sente à vontade, não se sente seguro, enfim. Perfeito. Não tá à vontade. Mas sempre tem aquelas 4 ou 5 meninas que uma fica cutucando a outra, falando, o seu diário, fala pra ela o que você escreve. Então, assim, é uma coisinha muito mais vagarosa do que esse boom. Essa coisa de ideia de sucesso. Sim. Isso é muito esquisito. Muito esquisito. Perfeito. E o que lhe motiva todo dia acordar e escrever poesia? Nossa, eu não acordo e escrevo poesia todo dia, mas... Ou viver poesia, Eu tava falando isso ontem na oficina. Eu sinto que me faz ser contrária justamente a essa ausência do corpo, de um corpo ausente. Eu sinto boa parte da minha vida, eu me sinto anestesiada, meu corpo anestesiado. Você vai seguindo, você vai fazendo as tarefas, você vai seguindo o seu dia, você vai sentindo até certo ponto, se blindando ali, mas as coisas não acontecem no tempo do corpo. Quando eu escrevo, obrigada. Quando eu escrevo, ou quando eu performo, quando eu falo o texto, eu me sinto muito presente, eu me sinto muito viva. E aí, viva sentindo constrangimento, sentindo agonia, sentindo excitação, sentindo um tesão de fazer aquilo, alegria, entusiasmo, nada, mas eu identifico nada, sabe? Tudo meio que acontece, são momentos muito específicos, né? Quando entra no texto, eu falo, eita, achei um negócio aqui. Aí você vai, tá, beleza, aqui. Agora virou um prazer meio doloroso, mas tá rolando. E quando eu performo, eu sinto isso também, assim. E esse lugar de escrever poesia, pensar poesia, você acha que para uma mulher, uma mulher negra e tudo, você tem encontrado mais dificuldade do que a média do mercado e tudo? Você sente isso? Cara, eu acho que existe, isso está dado, né? A gente tem uma dívida histórica, e aí pensando não só eu enquanto pessoa, indivíduo, né? Se a gente olha pro todo, de que a gente está muito atrasado nesse lugar específico, né? A gente tem uma chegada muito grande das editoras interessadas em literatura feita por pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas dissidentes. Isso está acontecendo, eu vejo isso acontecendo, mas existe esses buracos ainda na história, né? E desigualdades estruturais mesmo nas instituições, né? Nas instituições que validam, que te chamam, que estão à frente desse mercado, né? Em algum lugar. Existe sempre esse desnível, né? E existe ao mesmo tempo essa vontade de pensar em coletivo, sabe? Pensar em comunidade, pensar junto com, que eu acho que é o que rebate em alguma instância. Mas sim, são várias dificuldades de, enfim, acesso. Tem algum não, assim, que você lembra especificamente que você tomou? Que você fala, cara... Não? Tipo, cara tantos porrada nãos. Na porta, né? Tipo, na cara. Vários. E, assim, as amigas próximas, enfim, coisas... Também é uma coisa, assim, você lida muito com uma frustração, né? E situações de violência mesmo, né? Desses silenciamentos, desses apagamentos. Eu acho que isso tá sempre em jogo, infelizmente, mas existe uma consciência também em relação a isso, né? Do que não pode acontecer mais. E uma reivindicação do que não pode acontecer mais. Acho que é um pouco por aí, sabe? Essa voz que você leva... Também essa voz dessa reivindicação também, né? Eu acho que escrever, nesse lugar, sim. É esse lugar de protesto também, né? E é
isso, não existe... Não existe um sindicato dos poetas, não existe um piso salarial, sabe? Um plano de carreira para poeta, não existe isso. E aí você olha todas essas situações de, enfim, quando você vai para os lugares de... E pode ser num lugar muito, muito, muito simples até, do tipo... na minha família não tem nenhum escritor que eu saiba, não tem ninguém das artes, não tem... Mas as pessoas da minha família me deram outras bagagens, outras estruturas, outros lugares. Minha mãe é professora, por exemplo, assim, sempre lia comigo. Então, não entendia muito esse desejo meu de escrever, mas estava sempre ali querendo que eu fizesse. Sim, perfeito. Mas tem uma coisa que eu escuto muito, principalmente de escritores, artistas negros que vêm procurar perguntando como fazer, porque a gente não sabe como fazer, como acessar uma editora pequena, o que tem que... Como que você é publicado, como é que você é lido, como é que vai chegar... Como vai ser distribuído. Como vai ser distribuído, como é que funciona tudo, assim, não tem... Isso já é uma diferença grande, né? E outra coisa é esse lugar do trabalho, né? Da poesia, enquanto... que é difícil esse jogo, não é tudo ao mesmo tempo, né? É um fazer que é da sua vida ali, eu sou poeta, e independentemente de qualquer coisa, eu sou fiel a isso, assim, é quase um voto de, né, uma jura, assim, é meio doido isso também, um pouco cafona, mas é isso, assim, também. E, tipo, não, acabou tudo, vou continuar querendo escrever, né? Sim. Mas ao mesmo tempo... Mas eu entendo isso que você está falando, porque é um lugar, eu acho que de tanta resiliência, né? Que você precisa ser tão resiliente. Porque se não tiver essa força, essa vontade, talvez você não consiga ficar nele, né? Acho que esse é o ponto. Você, entendeu? A chance de você falar, cara, é luta demais pra ficar nesse palco, pra ficar nesse lugar, sabe? Não sei até quando eu vou resistir, sabe? Tem isso, não é? Eu não sinto isso. Eu não sinto. Acho que eu bloqueio um pouco isso. Acho que eu não vou por aí. Mas... E não vou muito pelo caminho da resiliência, assim, eu não gosto dessa palavra. Não gosto dessa palavra. Qual é o ponto? Não gosto. Eu acho que ela é um pouco ingrata, assim, com a gente. Eu acho que eu prefiro olhar por uma via do desejo sempre mesmo, assim. O que me move enquanto desejo, enquanto sonho de construção. Para mim, esse lugar das imagens, né, de habitar isso, de ir contra... não, de ir a favor da subjetividade, de ir a favor de reivindicar isso sempre, de estar sempre ali. Pra mim isso é o tesão da coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo é isso, você lida com esse desejo e lida com algo muito material, que é o mercado, você estar sendo publicado, lidando com agendas ou falta de agenda, ou, enfim, cachê, quanto que se paga, tá se pagando? E as propostas indecentes, sabe? E como é que a gente lida com isso, com essa seriedade em relação à vida de artista enquanto trabalhador, né? Sim. Porque é isso. A Adelaide Ivanova falou uma coisa interessante que é... No final do dia, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem que cumprir, né? Exatamente. A vida. Uns mais, outros menos, mas sim. Exato. Mas a Adelaide... Boletos mais caros, boletos mais baratos, mas todos temos, né? Exato. A Adelaide fala uma coisa que ela conseguiu escrever o livro dela mais recente, numa entrevista, assim, porque ela estava desempregada. Ela falou, eu só consegui porque eu estava com o ócio ali ao meu alcance, assim. Se eu não tivesse isso, eu não teria escrito. E ela chama a atenção para esse lugar do trabalho mesmo. Fala, não é porque eu estava, né, me coçando, era porque eu consegui colocar nesse lugar de trabalho quando meu trabalho específico acabou. É isso, né? Então, tem esse lugar também, né? De como a gente reivindica esse espaço da poesia enquanto trabalho. Total. E, ao mesmo tempo, negocia com o desejo. Porque é uma profissão, né? Tipo, é de onde você tira ali também o seu sustento, a sua profissão, na verdade, né? Então... E essa é uma crise também, né? Essa é uma crise. Sim. E quem são suas grandes referências, assim, de poetas? De poetas? Ai... Das mais contemporâneas, a gente estava falando da Luísa Romão, que é super sua amiga, que é um talentaço. Luísa, tudo.
Olha, eu tenho lido muito, vou falar dos mais recentes, tá? O Ocean Vuong, muito. Poeta que, enfim, faleceu recentemente, que pra mim é uma das grandes, Nick Giovanni. Que ainda está pouco traduzida aqui, mas deveria, assim, bastante. Daqui, Luna Vitrolira, muito referência em escrita, mas também, sobretudo, com essa lida entre a poesia, a música, a dança. Ali ela fazendo um jogo muito interessante, muito consistente, assim. A Luna, Gal Freire é da dança também. E Gal é uma figura incrível, saiu pela Macondo também. Legal. Gal, deixa eu ver o que mais. São tantas, São meu muitas. Deus, é muita gente. Assim. É muita gente talentosa, assim. É tem muita coisa gente boa. que pega a gente, né? Muita Que coisa pega boa. a gente de desprevenido. E Não é maravilhoso. Você olha e fala, caraca, eu nem tava esperando isso, eu só tava tomando um café. Exato. Mas são muitos. E que bom, né? Que bom que tem isso. Que bom que tem, né? Não, eu lembro que eu vi um post acho que da Mar Becker esse final de semana. E assim, eu sou muito fã do trabalho dela. Mas, cara, aí tinha um trecho, né? Provavelmente um recorte de algum poema dela e tudo. Ela escreveu a poesia tava no detalhe do post, sabe? Assim, tipo, cara, é muito maravilhoso, né? Assim, as armadilhazinhas, as né? armadilhas, exato. Isso. Eu gosto muito de pensar isso, assim, como a gente vai colhendo os sons também, né? Penso muito no lugar do som. E nos últimos tempos eu tenho lido a tese da Roberta Estrela Dalva, que é o Vocigrafias, né? Eu tô relendo ela. E é um texto, né? Essa pesquisa nasce de um momento em que ela perde a voz. Ela perde a voz no palco, num espetáculo, e aí ela começa a investigar esse lugar para ela, né? E o Vocigrafias tem muito a ver. Nossa, história é incrível, hein? Esse termo tem muito a ver com a Oralituras da Leda Maria Martins, enfim. Mas tem uma coisa interessante que é uma entrevista que ela faz com a Mônica Montenegro, que é fonoaudióloga. E a Mônica tem uma lida com a voz que é muito filosófica também. Ela faz preparação de artistas, de músicos, preparação vocal. E ela lida com isso não de um jeito técnico puramente, obviamente é técnico, mas ela conta desse lugar mais filosófico, por exemplo, dos Dogon. Dogon do Mali, né? E eles têm essa definição de voz que a voz é um líquido que vive no corpo e que ele é azeitado, esse líquido, ele reage, assim, ele vai sendo mexido com os humores do corpo que existem dentro do corpo. Interessantíssimo. E é linda essa imagem de que a voz é um líquido, né? A Estela do Patrocínio fala isso, ela fala eu era ar, gás, espaço, vazio, tempo. E tem essa coisa do gasoso, de que a voz é gasosa, tem uma materialidade ali. E isso vai mexendo com a poesia, isso tem tudo a ver com a poesia, porque ela vive no ar também. Ela tá ali, né? E quando você fala um poema em voz alta, você tá conjurando, você tá, às vezes, lidando com... Na verdade, toda vez. Você tá lidando com outros tempos. Você tá lidando com outros lugares. Você tá alcançando, deixando o poema viver em outros estados também, Sim. né? E pra galera que não tá ainda tão conectada com a poesia, lendo a poesia ali no dia a dia, tá mais conectada com outros gêneros e tudo, quem que você indicaria, assim, de uma poesia, um livro ou um autor que vamos dizer assim, é uma entrada mais fácil, se é que a gente pode uma porta de entrada dizer isso, uma porta de entrada maiores. Exato, uma porta de entrada para drogas. Deixa eu ver, porque, cara, eu acho, deixa eu pensar. Cara, eu acho que a própria Luna, assim, a Luna me vem muito à cabeça, a Roberta me vem à cabeça. A Luna, qual é o sobrenome? Luna Vitrolira. Luna Vitrolira, que eu não li nada dela ainda, já estou procurando aqui já. Coloca no radar, vale a pena. Eu acho que tem uma coisa...
amorosa, assim, a Adélia Prado me pega muito. Muito. Me pega muito. E ela fala, né? Como é que é o verso? O amor me envergonha. E eu acho que é um bom verso pra começar, né? É um bom verso. E ela tem esse personagem que é o Jonathan. Na Faca no Peito, ela tem esse personagem e eu esqueci o outro livro que tem o Jonathan também. São 2 livros dela que tem o Jonathan. E é um livro que tem uma lida com o amor, com a paixão, muito... que eu acho que se você entra, você não sai do mesmo jeito. Você não vai conseguir. Perfeito. Eu já até muito. Anotei aqui já. Já peguei um dos livros da Luna também como referência. Memória tem águas espessas. É o mais recente dela. Então vou já na minha lista aqui. E se você tivesse que escolher um livro de poesia para premiar, que livro que você premiaria? Que livro que você destacaria, assim? Ou pergunta ingrata, peraí, essa é ingrata. Essa é difícil. Mas peraí, é um livro de todos os tempos? De todos os tempos, não precisa ser atual. De todos os tempos, ok. Pode ser um livro mais antigo e tal. Um livro de poesia de todos os tempos. Tipo, caramba. Mas um livro que influenciou o seu trabalho e tal. Eu acho que... Não é exatamente de poesia, tá? Mas a Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Tem uma poética ali, ele não é... A Hilda, ela passeia muito. Exato. E ela te engana, né? Ela é bem... Mas a Obscena Senhora D é o livro da minha vida. Esse é o livro da minha vida. Esse é o livro que eu releio sempre, é o livro que eu sempre volto, é o livro que me faz... Quando eu tô desesperada, eu pego ele tá todo estrupiado lá em casa, a página saindo, porque ele é o livro pra mim. Esse lugar do envelhecimento, né, dessa personagem que é Ilê, que é isso, é tudo contra a resiliência. É tudo contrário à resiliência. É um lugar de lidar com a crueza e a crueldade do envelhecimento mesmo. E é lindo esse livro. Porque ele é muito triste. O título dele é A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Pra mim, esse livro... Inclusive, é um bom livro de entrada, eu acho, pra Hilda. Pra começar a ler Hilda. Boa, é uma boa dica também. Além da entrada da poesia, a entrada também para Hilda. Eu leio muita prosa, né? Eu leio muita prosa, então... Você pretende escrever também? Sair dessa coisa mais da poesia e para prosa? Você está escrevendo alguma coisa? Agora daqui a 20 anos, né? Porque se eu demoro 5 para escrever um de poesia, vai ser daqui a 20 anos eu tenho um livro de prosa. E vai ser aquele notas. Maravilhoso. Mas sim, eu tenho muita vontade. Quando eu sempre quis escrever, né? E quando isso aconteceu, era sempre a ideia era escrever um romance. Mas eu fui, enfim, tem seus tempos. Mas tem uma história já. Você tá escrevendo? Não. Mas você tem alguma história? Vai acontecer, sim. Tem uma história já circulando ali. Tem ali. Tem um Lázaro te chamando ali. Tem um Lázaro. Mas tem, sim. Maravilhoso. E você abandona livro fácil? Abandono fácil. Algum que você lembra que você abandonou ultimamente? Não vou te dar. Mas por qualquer razão. Não, olha só, é porque eu tenho uma coisa, eu leio muitos livros ao mesmo tempo. Eu trabalho em museu também, muito com pesquisa para exposições, né? Eu ajudo a conceber exposições e tal, então depende de muitas leituras. Eu tô sempre meio agarrada em várias coisas ao mesmo tempo, então é muito comum começar e não embalar. E até em função do trabalho também? Em função do trabalho, porque tem outra carga de leitura no trabalho, coisas que eu não posso abandonar, então eu fico meio assim, vira e mexe. O que eu abandonei recentemente... Mas eu vou retomar
É o do Ocean Vuong, que é o de prosa. Que é o que é feito pra mãe dele. Tá. Na Terra somos... Somos jovens, somos belos por um dia. Alguma coisa assim, né? Na tela. Mas eu não consegui porque... E aí, é um livro maravilhoso. Ele eu é amei maravilhoso, esse livro. mas eu não abandonei porque Abandonou por causa do livro. Foi porque eu falei, esse livro precisa de uma outra disponibilidade minha. Perfeito. Eu não Você tô sabe que isso acontece agora. bastante comigo. Uhum. Assim, também, de começar a ler um livro e falar... Esse livro tem alguma coisa, mas não é agora. Não é agora, exato. Ele tem. Eu vou ler, mas não é agora. Sim, né? eu acho que isso acontece. Tem isso, acontece bastante. Muito, também. E eu falo, poxa, eu acho que não é o momento. E já aconteceu de voltar pro livro anos depois e falar, pronto, era agora. Sim. Sim, beleza, então esse aqui era o momento dele. Também bastante, assim. Às vezes até começar a ler um pouquinho, não gostar... Fala, não, guarda, porque alguma coisa, aqui tem alguma coisa. Sim. E depois voltar e falar, cara, como que eu não percebi isso nas primeiras 5 linhas desse livro, sabe? Sim. É muito mágico isso, né? Eu acho, a literatura é muito esquisita. O que faz com a gente é muito estranho. É muito doido o que a literatura faz com a gente, é verdade. E tem algum que você gostaria de ter escrito? Nossa, esse da Hilda, certamente, né? Mais algum outro? Da Hilda. E o Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Queria muito ter escrito esse livro. Caraca, muito. E Os Detetives Selvagens, do Bolanho. Não, esse eu não li ainda, tá na minha lista. Esse livro. Mas todo mundo fala que é espetacular, né? Ele é bem importante. Eu tô com ele já. Bem importante. E o Por que a Criança Cozinha na Polenta? Alguém já me falou desse livro aqui. Aglaia Veterani. Mas... Não lembro quem foi, mas alguém já trouxe esse livro aqui. Mudando algumas coisas, eu vou ser ousada, mudando algumas coisas. Tem algumas coisas complexas que eu escreveria junto, eu acho. Mas eu amo esse livro. Amo esse livro. E ele tem uma coisa... Ele é um romance... experimental, então ele é todo fragmentado. É a história dessa criança, é uma criança narrando, né? Uma criança circense. O pai é palhaço e a mãe ela é trapezista. E ela tem os cabelos de aço, então ela se pendura pelos cabelos e eles estão fugindo da guerra. E é um livro muito cruel, assim, nesse sentido também. É fantástico, fantástico. Mas já falaram muito bem desse livro aqui. Preciso ler, inclusive, botar na minha lista. Fantástico. Também. A gente até falou aqui, estamos falando um pouquinho offline antes de começar, até que você está em São Paulo por conta do espetáculo que você vai fazer esse final de semana no Sesc. Esse movimento de levar a poesia para o palco, né, que é um movimento ali que está sendo feito por você, pela própria Luísa Romão, que a gente falou, que aliás o espetáculo dela é lindo, por favor, vejam onde ela estiver, que é maravilhoso. A própria Rupi Kaur, né, que aí também já é uma poeta canadense, que, né, que lota teatros pelo mundo todo, né, também ali com o seu texto, com a sua performance e tudo. Isso é uma tendência, é uma forma de levar poesia para mais gente, é uma forma também de comercializar mais a poesia. Como que é? Me conta, assim, qual a sua percepção desse movimento, assim. Porque a gente sempre teve essa poesia da rua, essa poesia das praças. Mas o que eu estou sentindo, o que eu percebo agora é que tem, assim, tem uma coisa mais organizada, mais profissionalmente, vamos dizer assim, organizada. De transformar esse lugar da poesia de fato num espetáculo. Né? Lindo, com belas produções e, enfim, e teatros lotados, né? Eu acho que tem esse lugar primeiro de fato a oralitura tá aí desde que a gente é gente. Penso muito pela via da negritude, né, dos processos desses artistas que estão lidando com essa... Vou chamar de transdisciplinaridade, mas é realmente esse grande caldo entre tudo. Porque o poema ali lidando com as sonoridades já tá imbricado com a dança, tá tudo meio no mesmo balaio, assim, né? E quando vai para as experiências da negritude e da diáspora, esse processo de criação, né, que o Dené Tenton Ambona fala isso, né, da fuga criativa.
para criar esses lugares, né, de reverberação, de fundação de mundo, de fundação de imagens, enfim, ali esse caldo assim que se faz, isso tá lá, sempre teve lá e sempre vai estar lá, sempre vai estar. Agora, tem uma diferença que a gente lida com o mercado, né? Agora, nesse processo. Então, sim, é uma outra forma da gente trabalhar, né? É uma outra forma, não é só sobre o livro, né? E aí, indo para um lugar mais subjetivo. O livro não dá conta para mim, pessoalmente. Ele vai para vários lugares que me interessam muito, Perfeito. né? É isso, eu amo saber que os livros estão em escolas, eu amo saber que os livros estão em penitenciárias, mudando a vida de pessoas nesse lugar, assim, sabe? Revertendo de alguma forma esse estatuto, agindo de alguma forma. Os livros têm esse lugar de polinização mesmo, assim, tá dado. Perfeito. Mas eu gosto muito da performance ter esse lugar de viver no ar, de viver no momento, de ser algo que a Leda fala isso, né? A performance, ela é ritualística, ela é, ao mesmo tempo, inaugural e provisória. E essas duas características juntas da performance ser inaugural e provisória, para mim, são a junção de algo muito poderoso, porque vive no momento ali e você inaugura um gesto ou um conjunto de gestos que está ali vivendo e reverberando naquelas pessoas naquele momento específico. Isso tem muito poder, isso tem muita, age de diversas formas. Tem uma coisa na performance também que é essa investigação da palavra no mundo. Então, por exemplo, quando eu fui para Luanda 2 vezes, eu fui para dar um curso de escrita e performance e me apresentar lá. Foram 2 situações que mudaram radicalmente a minha pesquisa e a minha vida. Óbvio, eu nunca tinha saído do país e fui logo para Luanda, que era um lugar que eu falei muito nos meus poemas durante anos, que eu queria conhecer. Muito. E eu quis conhecer Luanda por causa do Ondiak, por causa do Luandino Vieira, por causa da literatura. Foi a literatura que me deu esse desejo de viajar, assim, pra lá e conhecer. E aí, quando eu fui, eu falei, caraca, olha só, voltando atrás, 6 anos atrás, tinham poemas que eu falava de Luanda querendo estar lá, né? Me imaginando lá. E voltei com essa coisa do apupu, né? E o apupu é uma gíria. É um calão, né? Que se diz lá. É um calão pra festa, pra rolê, pra inferninho. O inferninho vem daí. É meio que uma correspondência da gíria do apupu. E colocar isso na performance é muito interessante. E o que eu tenho visto ao longo desses 2 anos fazendo o apupu também. Como é uma performance que não depende só de mim e do Joyce, que é o produtor, que é angolano, enfim, trabalha no Brasil há 10 anos, misturando música, os ritmos africanos e os ritmos brasileiros. Tem um trabalho incrível, sou fã mesmo. Somos nós e a gente faz o convite a outros artistas, especialmente da palavra, para investigarem com a gente essas relações. Demais. E trabalhando com esses artistas, eu vejo pessoas que estão muito afim de fazer essas investigações com a palavra falada. Quando eu dou oficina voltado para isso, existe essa vontade. Existe essa vontade de lidar de outra forma com a poesia, sabe? Porque sempre teve lá também. Então, eu acho que, sim, tem uma lida com o mercado, de você ter vira um produto, né? Vira um produto a lidar com isso. Você isso. dá mais extensão também, né? Mas isso, pronto, vira um produto, virou produto. Ok, você lida com o dado, é isso. Perfeito. Assim. Ao mesmo tempo, tem esse lugar mais importante que é o da investigação. É ter as ferramentas necessárias para conseguir investigar com qualidade e estendendo o convite a outras pessoas que também querem fazer isso, para a gente pensar e estender esse pensamento, assim, elasticidade, enfim. Perfeito. Maravilhoso, adorei tudo que você trouxe em volta disso, porque não é uma coisa realmente só
só do espetáculo, mas o que tá em volta dele e o que ele de fato, a intenção de provocar, né? É o processo, para mim é o processo mais importante. Perfeito. O processo é o que vem, o que o público nem acessa. Exato. Às vezes, sabe? Exato. Isso é muito valioso pra gente enquanto artista, porque eu falo, gente, a gente vai fazer a performance, vai ser incrível, vai ser ótimo. Acredito muito nessa capacidade da performance também de criar público leitor. As pessoas estão lendo o texto ali, sabe? Sim. Pessoas que não necessariamente gostariam. Eu adoro falar com gente que não gosta de poesia. E entro numa de... Vamos ver até que ponto você não gosta mesmo. E aí tem um jogo de sedução ali também na performance, que eu gosto disso. Eu olho, não, eu nem gostava de poesia, nem sabia, achava que não era pra mim. Pô, mas eu curti pra caramba. Eu falo, é isso, agora toma aqui. Não, e você é aquela artista que fala, me dá 2 minutos. Me dá um poema. Você não precisa mais que 2 minutos. Com o microfone, com a voz, né? Aí você já vira e fala, não, mas lê isso. E Luna Vitrolira, né? Já pega. Aí já aproveita. Exato. Né? Então tem esse lugar do Apupu, que é realmente isso. E a gente faz um espetáculo, uma performance, enfim, que é com Kuduro, é com funk, ela é bem acelerada, ela é no 120 BPM em vários momentos. Demais. 150 eu tô tentando, mas aí assim, acho que na sexta a gente vai até os 150. Demais. Mas tem essa voltagem, assim, sabe? É isso. Perfeito. E é possível se tornar poeta sem nascer poeta? Sim, com certeza. Eu digo aprender a escrever poesia sem necessariamente, entendeu? Sim, eu entendi. Eu acho que você descobre isso também. Porque tem essa coisa, às vezes, que vai para um lugar meio da musa, que vem da inspiração, da coisa um pouco mais romantizada. Por mais que eu olhando aqui, acho que eu fiz uma fala bem romântica em vários lugares. Mas... E eu sou libriana, né? Então, assim, é sempre um... Esse jogo lá e cá. Aqui. Mas eu acho que qualquer pessoa pode se descobrir parte desse lugar, desse corpo, assim. Perfeito. Entender seu corpo dentro do poema e dentro desse lugar. Todo mundo, assim. Eu tive uma experiência também dando uma oficina para uma senhorinha, já ela tinha 80 anos. E ela é incrível, conheceu Lélia Gonzalez, ela conheceu Abdias, ela era do movimento negro e tal. E muito cabeçuda da filosofia e tal. E era uma oficina de poesia, né? Aí ela falou, não gosto de poesia. Não gosto de poesia, não sei lidar com isso. Vocês fazem umas coisas muito esquisitas. Pra minha cabeça, ela devia ver a cabeça aqui, a elaboração. Eu falei. Vocês escrevem coisas que a gente não entende. Esse negócio aí. E aí eu falei, bom, tudo bem, beleza, né? Aí fui, dei uma. Já pegadinho. Não, mas esse... Não. Aí no dia seguinte ela apareceu com um papel e escreveu o primeiro poema da vida dela. Aí ela falou, eu queria que você lesse, eu fiz um negócio. Aí quando eu abri, eu falei, peguei essa aí também. Tá vendo? Convertida. Mais uma convertida. Mas eu acho que tem esse lugar da gente se descobrir de várias formas. É sempre... E se descobrir não poeta também, vai que. Às vezes também é pra se descobrir, que não é, né? E tudo certo também. Cansei disso aí. A gente tem um quadro aqui que chama 3Es, que são 3 livros, um pra enaltecer, um pra emprestar e um pra esquecer. Quais são esses 3 livros pra você? Um pra enaltecer. Pra enaltecer. Um pra emprestar. Um pra emprestar, que é um livro que você vai bem em geral, empresto porque em geral as pessoas gostam. E um pra esquecer, um livro que você não se conectou. Olha, um pra enaltecer. Cosmopoéticas do Refúgio, do Denetem Tuambona. Com certeza. E é um livro que saiu pela Cultura e Barbárie. É um livro que é pouco
lido ainda. É uma editora pequena, enfim, tem outras dificuldades ali, mas é uma editora que tem um catálogo incrível, incrível. Ótimo você trazer essas referências. Porque a gente acaba aqui também falando muitas vezes muito das mesmas coisas, né? Então, muito legal trazer também. Não, o Denetten é incrível e ele é um pesquisador da diáspora. Ele é um cara que se propõe a pensar a fuga como um lugar criativo, como é que essa relação com os deslocamentos para os corpos negros em diáspora faz essa relação entre Revolução Haitiana, Quilombo dos Palmares, e ele é franco-camaronês, então assim, é um cara que tem uma investigação geográfica muito específica e muito ampla. Fala muito dos países, dos artistas dos países caribenhos e latinos também, enfim. E é um ensaio lindo. Perfeito. Lindo, de amor e de devoção à subjetividade também das negritudes. Assim. Perfeito. Amo esse livro. Você pode repetir? Que eu vou anotar aqui. Cosmopoéticas do Refúgio. Perfeito. E para emprestar? Para emprestar... Para emprestar, eu acho que... Cara, eu saí emprestando todos os meus livros da Hilda Hilst e nunca tive de volta. Você empresta de boa, assim? Você solta a mão mesmo? Se eu tenho um encontro com uma pessoa, um primeiro date, e eu acho que tem um livro que a pessoa tem que ler, eu falo, toma isso aqui. Leva. Aí depois eu fico, meu Deus, eu fiz de novo. Dei de novo meu livro. Fiz de novo. Mas eu acho que um pra emprestar é o... é que ele é muito grande, né? Mas o Jogo da Amarelinha. Mas tudo bem. O Jogo da Amarelinha, eu acho que ele é... Nossa, ele é grande mesmo. Isso eu não li ainda também. Preciso ler. Ele mas eu acho que vale. O Jogo da Amarelinha. E... deixa eu ver um outro. Cara, tenho... Metamorfoses, agora tem que lembrar. Não, vou falar outro. O Diário, a Mulher e o Cavalo, da Julia Reis. Boa. Diário, a Mulher e o Cavalo. Ele acabou de ser reeditado também. Diário, a Mulher e o Cavalo. Esse livro é impressionante. Perfeito. E para esquecer? Para esquecer? Nossa. A gente pode falar do autor, né? Monteiro Lobato. A gente pode deixar. Um livro para esquecer. Que você não conectou, que você abandonou, né? que você... Ou pode ser um autor também, que você não se conectou muito. Sim, Monteiro Lobato, vamos deixar ali, acho que foi, né? Perfeito, dado o recadíssimo. Ó, a gente tá indo aqui pro finalzinho, tá, do nosso papo maravilhoso. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Eu queria te fazer um convite. Normalmente, o que eu faço aqui quando a gente está aqui nesse finalzinho, eu leio algum trecho de algum livro, né? Algum trecho de algum livro de quem eu estou conversando, batendo papo, ou uma poesia e tudo. E eu queria fazer uma provocação um pouquinho diferente. Eu queria pedir para você recitar alguma coisa hoje, ao invés de ser eu essa pessoa. Posso falar? Tendo esse seu lugar, essa sua voz, quando você fala, a gente fica assim... eu queria aproveitar esse momento que você está aqui com a gente e pedir para você ler alguma coisa aí pra gente. E depois a gente faz um ping-pongzinho de autores e a gente encerra. Meu Deus, vamos lá. Tá. O que você quiser. Vou fazer um blendzinho do Inferninho. Boa. Para chegar até aqui foi preciso abandonar toda a ternura. Bien, bien, bien. O coração do primeiro som do mundo, dentro da múcua, meu desejo hiperventila. Fiapento, esfarela as mãos, por isso fica. Tem feitiço bravo nessa voz escura. Como pode um zunido correr solto assim, ó? Fazer algazarra? Agarrar na pele? Como pode um zunido correr solto assim, ó? Fazer algazarra? Agarrar na pele? Mesmo muqueado, na encolha, meu desejo vibra alto, firme e forte. Isso não é só um estado de emergência. É um apupu, um aputar, um inferninho.
Com os dentes prontos para acordar à madrugada, um apupu, um aputar, um inferninho, vadiagem boa, manobra de risco. E você sabe... Maravilhoso. Bem é feitiço, né? Bem é feitiço. Maravilhoso. Obrigado. Lindo. Obrigada. Vamos encerrar aqui com um esse ou aquele de autores. Eu queria fazer de livros e tudo. Eu falei, não, vou fazer de autores, porque aí a gente já vai direto pras cabeças. A Libriana aqui em pânico, tipo, aonde que a gente vai chegar nisso? Por que eu topei? Eu vou até pegar aqui a colinha, porque eu vou marcando aqui conforme você for colocando. Tá. Ai, meu Deus. Marguerite Duras ou Alice Walker? Alice Walker. Alice Walker ou T.S. Eliot? Alice Walker. Alice Walker ou Conceição Evaristo? Libriana. Socorro. Alice Walker. Alice Walker ou Ana Maria Martins? Alice Walker. Alice Walker ou Liana Ferraz? Meu Deus. Alice Walker. Que difícil. Alice Walker ou Rupi Kaur? Alice Walker. Alice Walker ou Mar Becker? Alice Walker. Alice Walker ou Luciana Aparecida? Luciana Aparecida. Opa! Luciana Aparecida ou Gabriela Mistral? Luciana Aparecida, eu não li a Mistral ainda. Maravilhosa. Preciso ler, sim. Luciana Aparecida ou Manuel Bandeira? Luciana Aparecida. Luciana Aparecida ou Manuel de Barros? Você me odeia? Você tem algo contra mim? Luciana Aparecida. Luciana Aparecida ou Carlos Drummond de Andrade? Luciana Aparecida. Mas Luciana amo. Aparecida. Arrasou. Sim. Arrasou. Vamos, maravilhosa. Incrível. Mas, nossa, Grande até suei voz. aqui. Nossa, mas essa era a ideia. Nossa, eu preciso de uma cachaça agora. Não é nem uma cerveja, uma pinga. Ó, super obrigado. Obrigado pelo papo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tô louco pra ver esse espetáculo, né? Eu te falei, a primeira vez que eu te vi lá que a gente se encontrou, na verdade, na Flip. Eu fiquei muito encantado com você, de verdade mesmo, assim, pela sua voz, em todos os sentidos, né? Acho que a voz na fala, na troca ali com a Aline Bey, a voz depois de trazer o texto. Então eu fiquei muito, muito, muito encantado. Desde aquele dia eu fiquei com muita vontade de bater um papo com você, de ter você aqui com a gente. E que alegria que a gente conseguiu realizar isso hoje. Então parabéns aí pelo trabalho, pelos livros todos, pela performance que você está fazendo aí. Obrigada. Que ela se estenda pelo Brasil inteiro, que a sua voz, né, ecoe aí cada vez mais pelo Brasil, por Luandas, por tantos outros países, né? Também fora do Brasil. Parabéns pelo trabalho, super obrigado aqui por estar aqui com a gente hoje, tá? De verdade mesmo. Sou seu fã demais. Obrigada pelo convite. Demais. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de ter aqui, porque obviamente a gente vai atrás, tentar trazer essas pessoas aqui, tá bom? Não deixe de assinar o canal também, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. E já a gente tem novos episódios aí para vocês, com talentos e pessoas maravilhosas, como a Natasha, que a gente acabou de falar aqui hoje. Já a gente se vê aí no outro episódio então, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e já a gente se vê.